Dia, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje é: sem a autoestima, o seu casamento chegará ao divórcio. Sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a autoestima. E para contextualizar essa importância da autoestima, eu quero falar um pouco para vocês sobre isso. A autoestima, a nossa autoestima, né, como parte integrante do casamento, reconhecer as nossas habilidades, os nossos pontos fortes e os nossos pontos de melhoria é muito importante para poder lidar com o outro. Porque quando a gente está falando de um casamento, a gente está falando de duas pessoas que são diferentes, né? Por mais que tenham afinidade, são pessoas diferentes. E para viver junto, para viver ali debaixo do mesmo teto, a gente precisa entender que quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai conseguir ter clareza para se comunicar com o outro. Mas esse conhecimento vai conseguir trazer benefícios para o seu casamento, tá? Então agora eu quero explicar só um pouquinho sobre o que é, na verdade, a autoestima. Mas antes de falar sobre o que ela é, eu gostaria de falar sobre o que ela não é. O pessoal tá falando que tá sem som no YouTube. Confirma pra mim se tá sem som, por favor. Olha só um pouquinho. Se tiver sem som, vem pro Instagram, que eu acho que o Instagram tá funcionando. Se puderem me dar um ok, se o Instagram tá funcionando, eu agradeço. E o YouTube também, se realmente tá sem som. E aí, eu quero falar primeiro sobre o que não é autoestima. Autoestima, gente, não é só aquele pensamento que a gente tem de cuidar da aparência física. Eu vou arrumar meu cabelo, eu vou ir pra academia, eu vou comprar uma roupa nova pra me sentir melhor, pra me sentir mais bonita. Isso não é autoestima, isso é um autocuidado, é você cuidar da sua aparência física. E é diferente de autoestima. Tem muitas mulheres que acabam aí se enganando, achando que para se sentirem bem consigo mesmas, precisam de coisas, precisam de objetos, precisam de status, precisam de cada vez mais fatores externos, entende? É como se a mulher, ela buscasse, seja numa roupa nova, ou numa roupa mais cara, ou num cabelo mais bonito, uma maneira de... A Paty escreveu, eu entrei no YouTube, mas estava sem som, corri pra cá. Que bom, Paty, fica por aqui mesmo. Eu vou desligar lá no YouTube, peraí. Não, deixa rolando, depois eu desligo. Então, essa autoestima, isso não é na verdade uma autoestima, entende? Isso é um autocuidado. É tudo que depende de fatores externos, tá? Isso não é autoestima. E aí tem muita gente que acaba investindo até dinheiro nisso, sabe? Muitas vezes, se a mulher ela não está contente consigo mesma, ela começa a procurar onde é mais fácil. Onde é mais fácil a gente achar o defeito? É na nossa aparência. Aqui no nosso corpo, onde o que a gente consegue ver no espelho. É por aí que a gente começa. E aí a gente vê, tô com uma gordurinha aqui em excesso. Será que se eu tirar essa gordurinha em excesso, eu vou me sentir melhor? E aí a pessoa começa a traçar uma meta para tirar aquela gordurinha, só que quando ela consegue, ela vê que não era aquilo. Ou, por exemplo, eu acho que o meu seio poderia ser maior. Então ela vai lá e ela fica lá anos guardando aquele dinheiro, ela vai, faz uma cirurgia plástica, na hora fica lindo. Mas quando ela vem e quando ela chega e vê que não é aquilo, quando ela percebe, quando ela colocou, e depois que passou esse tempo e ela viu que não supriu aquele vazio, não supriu aquela necessidade de se sentir valorizada, ela fala, putz, não era isso. E aí muitas vezes ficou anos ali buscando essa meta, buscando esse sonho, e não é isso que preenche, tá? Então por isso que eu tô falando aqui pra vocês. O pessoal que tá mandando aqui, a Lilian é mulher deck, né, Lilian? O pessoal que tá mandando que o YouTube tá sem som, eu vou desligar lá pra gente fazer aqui pelo Instagram, e depois a gente entra lá
Depois eu carrego esse vídeo lá pra vocês no YouTube, tá? Pra vocês conseguirem assistir lá depois, conseguir assistir às vezes até em uma velocidade mais alta, tá? Então fiquem tranquilas, fiquem aqui no Instagram e depois eu carrego o vídeo lá no YouTube, certo? Então vamos lá. Outra coisa importante. Então, quando a gente pensa em autocuidado, é isso. Outra coisa com relação à autoestima, quando a gente confunde com autocuidado. Muitas vezes a gente se sente bem na hora, né? Foi igual esse exemplo que eu passei pra vocês, né? Colocou o silicone, ficou linda, maravilhosa, se sentiu bem na hora. Só que quando esse sentimento de estar bem, de estar se sentindo poderosa, ele vai diminuindo, essa é uma maneira de identificar também que essa não era a autoestima verdadeira. Essa era uma autoestima temporária, superficial. E, gente, tem muitas pessoas que não entendem isso, não conseguem compreender o que eu tô falando pra vocês, e aí elas ficam numa busca incessante pra poder melhorar o corpo, e aí, né, corrige uma coisa aqui, corrige uma coisa ali, sempre buscando se sentir bem, sempre buscando estar bem. Tem pessoas que buscam estar bem com uma realização profissional. Então, se é uma mulher, por exemplo, que tá cada vez mais subindo aí na carreira pra se sentir bem, o que acontece? Quando chega lá, quando ela consegue atingir o objetivo que ela tanto almejou, ela percebe que não era aquilo. Então, olha como a gente confunde, né? Olha como a gente confunde a autoestima de verdade com essas pequenas conquistas superficiais, essas pequenas conquistas externas, tá? Então, isso é o que não é a autoestima. E agora eu vou explicar pra vocês o que é a autoestima. A autoestima, gente, é quando a mulher, ela consegue resgatar algo dentro dela. Então, olha só, a gente sai de um cenário completamente externo e a gente vem para um cenário interno. Só que na correria do nosso dia a dia, né, um monte de coisa que a gente tem para fazer, cuidar de filho, cuidar de casa, trabalhar, ter ali um momento a dois com o marido, esse monte de coisa, tem a nossa vida cristã também, o nosso servir a Deus, todas essas atividades, elas acabam impedindo com que a gente tenha um momento para poder olhar para dentro de nós, entende? Então, como resgatar uma autoestima que está dentro de nós se a gente não para fazer isso? Se a gente não para fazer uma análise interna, fazer uma autorreflexão. E quando a gente nunca fez isso, quando a gente nunca fez uma autorreflexão na vida, a primeira vez que você tenta fazer isso sozinha, você fala, meu Deus, para com isso. É como se você tivesse um bloqueio dentro de você que você não conseguisse se conhecer, sabe? Quando você começa a trazer perguntas para serem respondidas aí pela sua mente subconsciente, vou explicar um pouquinho sobre a mente subconsciente, mas quando você traz essas perguntas, você começa a perceber que você não tem as respostas. Essas respostas, elas se perderam. E por que elas se perderam? Porque você não tem essa prática, porque você não tem esse momento de olhar para você, de prestar atenção no que você gosta, no que você não gosta. E aí, como que a gente faz para resgatar essa autoestima verdadeira? Esse resgate da autoestima verdadeira, ele tem que começar de dentro para fora, tá? E quando eu falo de dentro para fora, eu não falo só a nível de sentimento, eu falo a nível de pensamento. E quando a gente pensa em pensamentos, a gente tem duas partes aqui no nosso cérebro, basicamente, né? Eu sei que a gente tem, se a gente for estudar o cérebro, é algo que até hoje a gente não tem metade do conhecimento da capacidade cerebral do ser humano. Mas quando a gente fala de uma maneira simples sobre o cérebro, a gente tem duas partes. A gente tem a parte consciente. O que significa a parte consciente? É a parte que realmente planeja as coisas, que raciocina. Por exemplo, se você vai planejar o seu dia, se você vai colocar ali tudo que você vai fazer no dia, é a sua mente consciente trabalhando. E, pasmem, a mente consciente, ela ocupa 10% da nossa capacidade cerebral.
Os outros 90%, gente, quem manda aí, nesses 90%, é a nossa mente subconsciente ou inconsciente, que é a mesma coisa. E o que é essa parte inconsciente ou subconsciente? Sub, o nome já diz, né? Ela tá abaixo do nível de consciência. E o que isso significa? Essa parte cerebral é a parte que armazena todas as informações, todas as experiências, é responsável pela nossa memória. Toda essa parte subconsciente que a gente traz desde a infância, ela tá ali gravada e é essa parte do nosso cérebro que influencia o nosso cérebro consciente. Olha só como isso é algo que a gente não estuda na escola, assim, né? A gente não aprende com profundidade, com entendimento sobre os comportamentos humanos. Por que eu tô falando de comportamento humano? Porque a gente tá falando da autoestima. A autoestima é uma manifestação de um comportamento humano. Então, para que a gente consiga resgatar, é fundamental que essa parte do nosso cérebro subconsciente, ela seja influenciada, ela seja trabalhada. É por isso que a gente não consegue elevar a nossa autoestima de uma forma permanente só mudando fatores externos. A gente tem que olhar para os fatores internos. Então, isso é a autoestima verdadeira. Para contextualizar vocês aqui sobre o que a gente vai falar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto não, tudo certinho aí, né, gente? Então, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês, gente, sobre os prejuízos de não desenvolver a autoestima para o casamento. O primeiro dos prejuízos é a dependência emocional que é criada em cima do marido. Então, a mulher que não tem a autoestima verdadeira desenvolvida dentro dela, ela depende emocionalmente do marido. O que isso significa? Depender emocionalmente do marido. Significa que a mulher, para se sentir bem, para se sentir feliz, para se sentir realizada, o que determina isso são as atitudes do marido. Então ela sempre está em função do outro para conseguir se sentir realizada. Olha só, é um fator externo. Então ela escolheu ali um fator externo que é o marido para ela conseguir se sentir bem. Só que qual que é o problema disso? Assim como todos os seres humanos acertam e erram, quando o homem erra, essa mulher, em vez de ser a pessoa que vai falar assim, peraí, você está errando e você precisa voltar, né, para o caminho certo, para o caminho reto, essa mulher, por se tornar dependente emocionalmente dele, ela não tem estrutura, não tem postura e não tem influência necessária para fazer o marido voltar para o eixo. Por quê? Porque ela tá tão dependente das atitudes dele que quando ele cai, ela cai também. Então, em vez dela levantar o marido, o que ela faz? Ela cai junto com ele. Entende? Então, isso é o que a dependência emocional faz. E essa dependência emocional, ela vem da falta dessa autoestima verdadeira. Por quê? Porque quando você não tem essa autoestima verdadeira, toda vez que o seu marido cai, o seu sentimento cai. E toda vez que ele levanta, o seu sentimento levanta. Logo, você não consegue determinar se o seu dia vai ser bom ou ruim. Você não consegue acordar e declarar, hoje o meu dia vai ser bom. Por quê? Porque você está dependente do outro. Entende? Então, quando você depende que o marido mude, depende que o marido queira, por exemplo, lutar pelo casamento, ou dependa só do outro, você deixa o seu destino ser traçado, ser direcionado por outras pessoas. É como se você não tivesse as rédeas da sua própria vida. Entende? E a gente tem. A Bíblia, ela é muito clara quanto a isso. Nós somos capazes de transformar o nosso destino, o nosso futuro. Nós, seres humanos, tá, gente? A pessoa é capaz. Ninguém pode determinar se o nosso
destino vai ser bom ou ruim. Não é uma pessoa, uma outra pessoa. Somos nós, né? Existe até uma frase do Jean-Paul Sartre que fala: não é o que as pessoas fazem com você, é o que você faz com o que as pessoas fazem com você. Ou seja, as pessoas elas podem até tentar te magoar, mas como você reage ao que ela fez, isso é determinante e isso a gente pode controlar. Então, quando a gente tem a autoestima consolidada, essa autoestima verdadeira, muito maior é a nossa capacidade de não deixar que esses fatores externos determinem se o nosso dia e a nossa vida será boa ou ruim, tá? Além disso, quando a mulher fica muito dependente emocionalmente do marido, ela sofre, né? Isso é inevitável. Ela sofre por quê? Porque ela espera que o outro se erga para que ela volte a se sentir bem. Logo, quando o homem cai, ela começa involuntariamente, inconscientemente, cobrar a mudança do outro, cobrar as atitudes aí do outro. E aí o que acontece? Em vez de atrair esse homem para que realmente mude de atitude, essa mulher acaba afastando. Acaba afastando por quê? Porque o homem, quando chega perto dela, é cobrança, é reclamação. E por quê? Porque ela é chata? Não, porque ela tá sofrendo. Porque ela precisa voltar a se sentir bem. E ela depende dele para isso. Entende? Então, esse ambiente de cobrança acaba afastando ainda mais o marido, tá? É muito importante entender isso. Segundo prejuízo aí, por não desenvolver a autoestima verdadeira, vamos falar aqui. Ó, tem uma mensagem aqui: Carol, eu já não quero lutar mais pelo meu casamento. Ele não me dá atenção, acho que ele tem vergonha de mim na rua, nem pega na minha mão, parece que somos amigos. Ó, é sobre isso que a gente tá falando aqui, ó. A atitude dele tá fazendo com que você queira desistir da sua família, queira desistir da promessa que você fez. Ele fez também? Ele fez, mas você também fez a sua promessa diante ali de Deus, não fez? Então as atitudes dele estão determinando que você vai desistir do bem mais precioso que Deus te deu e o bem que ele pede para que a todo momento a gente cuide. Eu estava até falando sobre isso hoje na comunidade com as minhas alunas, que teve uma vez que eu queria fazer uma série de coisas assim na igreja, vários compromissos, muitas coisas, só que eu também tinha os meus compromissos em casa, com a minha família, e eu tava muito dividida, porque eu falei, gente, eu preciso servir mais a Deus, eu preciso estar ali na comunidade, eu preciso estar mais ativa, mas também eu preciso cuidar da minha família. E agora, o que eu faço? Eu lembro que eu fui conversar com o padre, eu fui me confessar e já perguntei pra ele, falei que aquilo tava me afligindo muito, porque eu queria, né, que o meu marido também participasse mais, queria trazer ele mais para participar, e o fato dele não participar, eu acabava ficando, assim, brigada com ele, né, porque eu queria que ele estivesse mais ativo. E também eu percebia que eu ficava mais longe deles quando eu ia sozinha. Então eu falei pro padre que aquilo estava me afligindo demais. E ele falou assim pra mim: Carol, você precisa, em primeiro lugar, cuidar da sua família, porque a sua família é nela, é você protegendo ela, que você está garantindo que Deus está ali. Deus, ele está assim aqui na igreja, ele está assim nas obras, mas ele também está na sua família, e você não pode abrir mão de uma coisa pela outra. Então olha só, a gente quando desiste do nosso casamento, a gente está desistindo de algo que é muito precioso, é tão precioso para Deus quanto a igreja que a gente serve. Entende? Então, você deixar com que o seu destino seja determinado pela postura do seu marido não vai te ajudar a salvar o seu casamento e nem a servir a Deus do jeito que ele quer, que é cuidando e protegendo e blindando a sua família, blindando contra o mal. Por quê? Porque o mal, ele tenta a todo momento destruir as famílias. Ele tenta a todo momento desestabilizar tanto o homem quanto a mulher, para que eles rompam, para que eles briguem, para que a relação se desgaste e para que eles não consigam enxergar nenhuma outra saída que não seja o divórcio.
tá? E é por isso que eu tô aqui, porque eu quero iluminar a cabeça de vocês para essas outras possibilidades. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que você não esteja achando outra saída que não seja a que o diabo tá te mostrando. E olha só que curioso, quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais próxima você é dele, mais você consegue perceber que por mais que as circunstâncias estejam dizendo para você divorciar, quando você tem essa intimidade com Deus e você vai trazer para ele as suas angústias, ele fala, não desista, não desista. E por que ele fala isso? Porque o diabo ele tá te mostrando só o divórcio, porque é o que ele quer. Entende? Então eu tô aqui para abrir a cabeça de vocês e trazer luz aí para esse momento, para vocês conseguirem enxergar essas outras possibilidades. E hoje eu tô trazendo aqui uma possibilidade que é inclusive o que eu ensino dentro do programa Elo no Lar, através do método Mulher Deck. Dentro do programa eu ensino a mulher a construir uma influência poderosa sobre o homem. Só que você não consegue construir uma influência poderosa para que as atitudes do seu marido sejam influenciadas se você não constrói isso em você primeiro. E isso começa quando você constrói essa autoestima que eu tô falando, entende? Então vamos continuar aqui. Qual é o segundo prejuízo de não desenvolver essa autoestima pro casamento? A mulher, ela não se valoriza. Quando a mulher ela não se valoriza, ela acaba aceitando migalhas do marido. E o que significa migalhas? É um marido que desrespeita, é um marido que faz coisas que ele não deveria fazer, né? Quando eu falo isso, eu falo de fatos, né? De situações reais, como por exemplo uma traição. Um homem que acha normal sair, trair a mulher e voltar para casa e a mulher aceita, isso é humilhante para a mulher. Isso é ser desvalorizada pelo homem, entende? E muitas vezes, quando a gente está presa em lamentações, a gente acaba achando que uma desvalorização é o marido não ter dado bom dia. Não é isso, a gente precisa saber distinguir, a gente precisa ter clareza e a gente precisa elevar a nossa consciência, o nosso nível de conscientização para entender que o marido não falar bom dia pode ter acontecido uma série de coisas. Você não sabe. E uma coisa proibida é supor. A gente não tem que supor nada. É tudo às claras. Por isso que a comunicação é algo tão importante. Mas você aceitar uma situação, uma traição e achar aí que está tudo bem, não está tudo bem. Então, se a mulher ela não tem a autoestima desenvolvida, ela não consegue enxergar isso. Por quê? Porque ela está dependente emocionalmente do marido, porque se esse marido for embora, mesmo traindo ela prefere que ele fique do que ele vá embora e ela não tenha mais esse vínculo, ela não tenha mais em quem se apegar e quem se amparar, entende? Então, esse é um problema. E tem mulher, gente, que aceita até agressão. O negócio começa a ficar tão doentio que a mulher acha que tudo bem, ele agride uma vez ou duas, mas o que importa é que ela se sente bem quando ele tá bem. Gente, isso é doentio, tá? Isso é algo que precisa ser tratado. Isso é algo que precisa ser resolvido dentro do casamento. Então, quando você não tem autoestima, esse não se valorizar faz com que você não consiga enxergar o que há de bom em você. E quando você não enxerga o que há de bom em você, você aceita qualquer coisa. Por quê? Porque você acha, se ele for embora, ninguém mais vai me querer. Por quê? Você não tá enxergando o seu valor. Olha só como isso é perigoso, tá? Terceiro prejuízo é um desânimo. Quando a mulher não tem essa autoestima construída verdadeiramente, ela se desanima pela própria vida. O que isso significa? É uma mulher que vive desanimada, vive reclamando, não tem forças para sair da cama, não tem forças para levantar, não tem ânimo, não tem vontade de fazer nada. E por que ela fica assim? Porque ela está dependente emocionalmente do marido. Porque o marido está tendo atitudes e comportamentos ruins e ela acaba desanimando. Só que o que acontece com o desânimo, com a lamentação, com essa atmosfera de angústia? Quanto mais você deixa com que essa atmosfera de angústia domine o seu dia, mais disso a gente vai ter. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente pensa
em nós, seres humanos, e quando a gente vai fragmentando, dividindo, vão sobrar ali as nossas células, né? Todas as nossas células, nosso corpo ele é formado todo por células. Quando a gente divide, a gente estuda isso na ciência, a gente descobre que no final tudo é energia. E quanto mais energia a gente atrai, quanto mais energia a gente está emanando, por exemplo, se você está emanando uma energia negativa, adivinha o que você vai atrair? Mais coisa negativa, mais energia ruim, mais situações ruins. Então o desânimo pela própria vida faz com que a mulher ela fique com essa energia negativa, fique para baixo, fique chorando pelos cantos, se lamentando. E aí esse desânimo ele influencia diretamente a nossa comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Por quê? Porque você consegue ver claramente, por mais que você vá para um outro país, que você não entenda nada que a pessoa fala, você consegue ver pela fisionomia dela, pelo semblante dela, se ela tá alegre ou se ela tá desanimada, se ela tá feliz ou se ela tá triste, se ela tá disposta ou se ela está indisposta. Você não precisa nem falar a língua dela. Por isso que a comunicação verbal, não verbal, ela é tão importante quanto saber o que falar na hora certa. Entende? E essa comunicação não verbal, ela é determinada por essa postura também que a gente cria. Porque é isso que vai determinar a nossa energia, entende? Então, esse é um outro prejuízo de não construir autoestima. É o desânimo pela própria vida. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Deixa eu ver se tem mais alguma antes disso. Não. Nós estamos há 7 meses tentando, tô em terapia, mas nem eu nem ele quer se separar, mas sinto a distância, dói, ele me chama pelo nome. E eu comecei a cansar de correr atrás de carinho. É porque você tá, olha só, vocês estão há 7 meses tentando, você tá em terapia. Primeiro, né, é uma coisa que eu falo sobre tentar. O que é o tentar? Eu também tentei, e eu tentava completamente errado. O que é o tentar? A gente precisa ter clareza do que a gente está tentando. Se a gente não tem um método, se a gente não tem um passo a passo, se a gente não tem um caminho, o que a gente está tentando? Será que o que a gente está tentando está realmente levando a gente para o nosso objetivo, que é salvar o casamento? Ou não? Ou é o contrário? Tentar agradar a gente não salva o casamento. Eu não ensino minhas alunas a agradar marido. Não ensino isso para elas. Entende? Então, olha só. Tentar, você precisa entender o que você precisa fazer para conseguir salvar o seu casamento e fazer. Agora, só fazer algo aleatório, não tem como salvar. Entende? Então, vamos lá. O quarto prejuízo aí é quando a mulher ela não desenvolve a autoestima verdadeira, sabe o que acontece? A mulher ela acaba se anulando. E quando ela se anula, ela deixa de sonhar e de realizar as coisas que ela sempre quis. E aí, ela se torna uma mulher que ano após ano, né, entra ano e sai ano, ela tem as mesmas reclamações, ela tem as mesmas angústias, os mesmos problemas, ela não evolui, nada muda. E sabe o que acontece num relacionamento onde nada muda? Vem a rotina, vem o tédio. E esse tédio pro homem é algo que não combina, sabe? Homem e tédio não combina. Por quê? Porque o homem, ele tem dentro da cabeça, e é algo que ele traz desde a época das cavernas, que é o instinto explorador. O que é esse instinto explorador? O instinto explorador faz com que o homem seja fortemente atraído pelo mistério. Ele tem a necessidade de explorar. E quando no casamento ele não vê nada novo na mulher, ele não vê nada que ela está realizando, nenhum projeto, nada que ela esteja se empenhando, ela está apenas ali, dia após dia, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas reclamações, os mesmos problemas, os mesmos desânimos, a mesma energia negativa. Quando isso acontece, ele vai buscar suprir esse instinto. Por quê? Porque o instinto, gente, não é algo consciente. A gente já nasce com instinto, sabe? Tanto o homem quanto a mulher. E ele busca instintivamente achar uma maneira de suprir
esse instinto. E como que ele busca suprir esse instinto? Ele busca vícios muitas vezes, né? Vício em jogos, vício em pornografia. Ele busca focar lá no trabalho, ele quer se sentir, começa a explorar e desvendar e tentar cada vez mais conquistar novos cargos, conquistar novas promoções. Por quê? Porque ele precisa de mistério na vida dele. E se ele não encontra dentro de casa, ele vai procurar fora. Se é no trabalho, tudo bem, mas e quando vai para vício, quando vai para jogos, e quando vai para buscar outras mulheres, buscar e acabar atraindo a mulher, aí acaba prejudicando o casamento. Por isso que a mulher que consegue resgatar a autoestima verdadeira, ela consegue manter o mistério no casamento dela, entende? Então, esses aqui são os prejuízos. E aí, qual que é o erro comum que eu vejo muita gente também cometer quando o assunto é construir a autoestima verdadeira? Por mais que você esteja fazendo e adquirindo as estratégias certas para acessar o seu subconsciente, para conseguir mudar e resgatar essa autoestima verdadeira, se você faz isso com a expectativa toda no outro, não dá certo. Sabe por quê? Porque quando você faz algo que não é genuinamente para você, o outro não reparar vai te frustrar e fazer você desistir. Por exemplo, você tá aí desenvolvendo sua autoestima, você tá fazendo, né, tudo que precisa ser feito, e aí o seu marido não tá percebendo. Aí você fala, caramba, mas olha, eu fiz semana passada, fiz todos os exercícios que a Carol me ensinou, e ele não percebeu. E aí o que acontece? Você desanima. Aí você não quer mais tentar, aí você fala, não vou resgatar, ele não tá percebendo, meu casamento tá acabando, não sei o quê. Aí ó, o que acontece de novo com a energia? Vai lá embaixo. Aí o que você vai atrair? Coisa ruim. Vai atrair coisa ruim. Então, um erro muito comum que eu vejo é a mulher começar a construir a autoestima dela com expectativa do que o marido perceba. E algo muito comum que eu vejo é a mulher tentar se produzir toda para que o marido perceba. E se ele não percebe, por mais que ela esteja linda, maravilhosa, muitas vezes ela fica chateada, chorando pelos cantos, brava, com raiva porque ele não percebeu. Mas ela não está conseguindo enxergar o quanto que ela está linda e maravilhosa. Ela fica cega para que é como se só o outro, só a valorização do outro importasse para ela. E quando a sua expectativa está nesse nível, você não consegue salvar o seu casamento, você não consegue resgatar a sua autoestima verdadeira. Então, o que você tem que fazer é colocar a expectativa em você e trazer para o seu dia a dia micro evoluções do seu eu. O que isso significa? São as pequenas conquistas. São as pequenas coisas que a gente consegue enxergar no nosso dia, que por mais que a situação esteja completamente desfavorável, você consegue olhar para aquilo e você tirar algo bom. São essas microevoluções. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa em salvar o casamento, tá? Então, essa foi a live de hoje. Sexta-feira eu espero todo mundo aqui às 10h30, tá certo? Até mais, gente. Tchau, tchau.